Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR com uma programação muito especial, Juliana. É isso mesmo. Nesta sexta-feira, dia 9 de junho, você acompanha mais da Mega Semana Cenepol no Agricultura BR com ofertas de touros, fêmeas e novilhas da raça Cenepol, um grande evento que acontece ao longo dos próximos dias, direto de Goiás. E olha, eu vou até saber se o João Campos já está pronto, o pessoal lá do interior de Goiás. O João Campos já está aqui conosco. O João está pronto lá, tem toda uma equipe da Fazenda para falar um pouco a respeito da raça, dessa grande oferta. João, daqui a pouco, eu e a Juliana vamos voltar, vamos trazer os destaques do programa de hoje, como por exemplo, João, daqui a pouco tem os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, às 13 horas, e o Brasil vê primeiro no Canal do Boi, vai ver primeiro por aqui, a gente vai trazer esse destaque, soja, milho, algodão, produção de trigo no Brasil e em todo o mundo. Além disso, nessa edição, logo após as informações sobre esse grande leilão que acontece já aqui pelo Canal do Boi, você tem destaques também sobre os estoques privados de arroz do Brasil, que nesse ano enfrentam o volume mais baixo de pelo menos os últimos 6 anos. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e, claro, raça Cenepol, semana muito especial. Vamos lá para o João, então. Vamos começar, João, porque hoje já tivemos uma programação muito intensa, já começamos nesta última quinta-feira. Primeiro, João, como é que o público tem visto, como é que o Cenepol tem sido aceitado aí pelo público do Canal do Boi e o que nós temos em oferta a partir de agora? Boa tarde, João. Boa tarde, Fabiano, Juliana, toda a equipe do Agricultura BR. Boa tarde a todos vocês sintonizados conosco aqui pelas lentes do SBA, o canal mais importante do agronegócio brasileiro. Olha, a Mega Semana Cenepol, acho que não tem característica melhor para descrevê-la do que sucesso. Tivemos um sucesso absoluto ontem, hoje de manhã já tivemos concretizações de novos negócios, então nós estamos sucessivamente trabalhando e ofertando e vendendo e podendo contribuir com a pecuária brasileira. Bom dia, Tamar, Léo, Robinho, toda a nossa equipe que está aqui, os promotores desse nosso grande evento, parabéns pela qualidade e pelo sucesso que a gente vem alcançando até agora, né? Bom dia a todos os nossos amigos do SBA, bom dia a todos os pecuaristas brasileiros que nos assistem neste momento. Como de fato você diz, João, sucesso absoluto, Mega Semana Cenepol, só que eu acho que não vai durar a semana não. Pelo andar da carruagem, essa semana será uma semaninha bem curtinha, porque graças a Deus e graças a qualidade da raça Cenepol, a qualidade dos animais, a receptividade está sendo muito boa. É o que nós vamos dar sequência agora dos nossos trabalhos. Exatamente. Ô Itamar, enquanto nós havíamos combinado mais uma vez de passar as fêmeas, mas um cliente na mesa querendo ver touros. Vamos passar touro então, gente. Vamos lá. É o cliente que manda, a gente está aqui para obedecer. É isso aí, ele é o nosso patrão, ele que nos coordena para onde nós iremos. Pode colocar o lote de número 95, Campo Grande. O lote 95, vamos abrir agora a nossa participação com o Caribe 35 da Genetrop em mãe, Dom Manuel Soledade. Ele tem 465 quilos, 750 quilos, lote 95. Tá aí, Juninho, touro já indicado para o nosso cliente. É lá do Pará, Juninho? Um abraço, estado do Pará, ligado firme com a gente. Mas eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Adriano Edival, tá lá no Pará com o leilão da Terra Grande. E lembrando que hoje à noite tem rodada dupla da Central Leilões, hein? Nós estaremos aqui na Mega Semana Cenepol e o Lourenço Campo vai estar comandando o nosso time lá em Três Lagoas com oferta de mais de 2.000 bezerros de qualidade. Lote 95, Léo. Tá aí um lote que tá tendo bastante chamada, né, João? Opa! É um animal aí top 6% na avaliação Gene Plus Embrapa. Vamos destacar, esse animal tem 20 meses com 465 quilos, perímetro escrotal 35. Animal com exame andrológico acima da média, eu já tinha citado isso aqui anteriormente. Olha aqui, umbigo corrigido, profundidade de costela, comprimento, animal perfeito. É Caribe 35 em Dom Manuel Soledade. Então vamos continuar a apresentação aqui. No lote de número 95, está visto então, nosso cliente já ouviu. Vamos passar para o lote 97. Vamos passar o lote de número 97.
O valor tá ali, tá ok? O valor ali é sempre o valor do lance, então R$ 750 de parcela. Aliás, essa bateria eu vou passar mais ou menos nesse valor. Tá aí, R$ 750 de parcela, um Filho de Calibre 35 com CN 5562, no lote de número 97. Direto de Porteirão, no Goiás, para o Brasil inteiro, Cenepol de qualidade com o crivo da Ita Cenepol e da R3 Cenepol. Lote 97 tá aí. Toraço também, né, Léo? Carcaça comprida, volumosa, que é tão importante quanto o comprimento. Exatamente. Umbigo corrigido, profundo, comprido, frame elevadíssimo para um animal dessa idade. Perímetro escrotal também com 35 centímetros. Tá? Lembrando que ele tem 20 meses só. 20 meses somente, 480 quilos de peso e elite superior para quase todas as características avaliadas no Geneplus Embrapa. Ô Léo, vamos contar aqui para os nossos telespectadores, criadores, o nosso critério de separação desses animais. Às vezes até andou dando assim alguma briguinha de pai com filho, falar assim: Léo, esse eu não quero que põe não, esse touro vão ficar para ele. Não, pai, vamos deixar os clientes poderem usufruir dos nossos animais top. E aí, às vezes, assim, com um pouco de resmungando, a gente topava, deixa aí. Agora a gente fica feliz de ver que a receptividade foi bom concordar, porque a gente vê animais jovens, como esse animal que está na tela aí, apenas 20 meses, 477 quilos a pasto. João, isso é de fato genética, isso é de fato um fenótipo que ele está convertindo o que ele está comendo de capim aqui nas nossas costas e comendo sal mineral e bebendo água no corgo. É isso que nós queremos passar para o nosso amigo que nos vê do outro lado. Vamos usar o touro para descer do caminhão e cobrir vaca e fazer bezerro meio sangue de grande qualidade. Indicado para cobrir vaca no Pará. Indicado para o Pará, para Rondônia, para tudo quanto é canto do Brasil, porque o Cenepol é adaptado. Ele não fica nem na sombra, nem dentro d'água. O negócio dele é sentir o cheiro de cio, ele vai cumprir o trabalho dele mesmo. E eu quero chamar, Robin, enquanto você fala, só para a nossa técnica trocar, põe o lote 74 para mim, por favor, WC 173 com Profit, 410 quilos também aos 20 meses e 38 de perímetro, esse lote agora por conta do R3 Cenepol. Tá aí um filho do WC 173 em Profit, um touro com 38 de CE, né? Um touro jovem ainda, pronto para a estação de monta, né? Filho do WC 173, com 410 quilos, totalmente a pasto, por 650 de parcela, duas mais 10. Essa é a oportunidade, né, João? Facilidade de pagamento, preço justo, carcaça forte, mercadoria muito boa. É o custo-benefício para você que quer promover o cruzamento industrial. E lembrando sempre, simples e lucrativo. Né? Frete facilitado, hein, Brasil? Exatamente, frete facilitado para o Brasil inteiro. E ainda tem 10% de desconto para pagamento à vista ou 8% de desconto em 4 parcelas, sendo à vista 30, 60 e 90. A chance é de fato espetacular e cabe no bolso de qualquer um criador que quer entrar na raça Cenepol pela porta da frente. Eu quero chamar agora mais um touro da R3 Cenepol, lote 86. Pode colocar para mim, por favor, lote número 86. Vamos passando 2 touros de cada um dos promotores, para que o nosso cliente possa tomar suas notas lá. Ele quer ver um pouco de reprodutor. Tá aí o lote número 86, WC173 com CN 5938, 34 de perímetro, 430 quilos com 18 meses. Tá aí um touro jovem com 18 meses, 34 de CE, filho do WC 5938. A mãe desse touro, vou voltar a falar, foi 10 prenhes em uma aspiração. Então garantia de fertilidade tanto na mãe quanto no filho. 650 de parcela, João, é isso? 650 de parcela. Além de tudo, parcelas atrativas, né? Para quem quer comprar, investir em qualidade. Olha só, gente, com R$650, vocês podem fazer uma grande aquisição. Pois não? Ô, João, a democracia aqui é grande. Nós estamos agora, vamos contar para quem está do outro lado do vídeo, que não está vendo do lado de cá, como é que a coisa está funcionando. É democrático mesmo. O cliente ligou na mesa, viu os lotes que ele agradou e está pedindo para a gente passar aqui ao vivo para ele poder escolher.
E é dessa forma que todos podem fazer. Gostou de um lote, gostou de outro, democraticamente a gente passa, apresenta, mas toma cuidado, porque de repente o amigo gosta de um lote e passa e ele fica guardando, e outro gosta também e compra. E então, ele é top 2% em Embrapa Gene Plus, hein? Vamos chamar a atenção aí na avaliação dele no Embrapa Gene Plus. É touro top 2%, lote 86. Vamos seguir adiante então. Deixa eu puxar aqui agora, Campo Grande. Ô, Léo, se você quiser escolher algum touro também, você, por favor, fique à vontade. Senão eu vou chamar o lote 100, pode ser? Pode chamar o 100. Então vamos lá. Lote número 100 é o Terra 376, filho do CN 933, com Prosperity, 35 de perímetro, 477 quilos ao sobreano aos 20 meses de idade. Atenção, hein? Atenção, nosso amigo que quer um touro bom, carcaçudo, funcional, tá aqui. Touraço top 11% no Gene Plus Embrapa. Vamos destacar perímetro escrotal pela baixa idade. Vamos destacar peso, 480 quilos de peso aos 20 meses. Umbigo corrigido, comprimento e exame andrológico acima da média do lote. Isso que o convém toda a facilidade de cobrir vaca no Brasil inteiro, no pasto mais sujo, mais longínquo, é esse exame hidrológico reforçado, essa libido exacerbada que tem um touro como esse no lote de número 100. Ita Cenepol é quem oferta o lote de número 100. Eu quero passar agora o 101, vamos colocar o 101, lote de baixo dele, que é um filho do Caribe 35 da Genetropic, em mãe, Hércules, atenção, 471, 30 quilos, 35 de perímetro e 750 de parcela. Que garrote bom, hein? Que garrote espetacular. Também esse garrote, vamos destacar aqui, perímetro escrotal, né, João? Claro. Um número elevado pela idade. Vamos destacar o umbigo corrigido, a profundidade da costela desse animal, o comprimento dele e elite para várias características no programa Gene Plus Embrapa. Uma delas é conformação frigorífica, hein, João? Eu quero chamar agora o lote de número 109. Põe para mim, por favor, o lote 109. Touro com 36 de perímetro, 507 quilos ao sobreano. Gente, nós temos muito touro bom aqui ainda, hein? Nós temos muitos touros bons aqui ainda. Esse é o lote número 109. Olha aí, João, 507 quilos aos 20 meses a pasto. E a 750 de parcela. Com 36 de perímetro e top 6% no Gene Plus Embrapa, hein? Touro muito forte também, desenvolvimento testicular absolutamente acima da média. Boa carcaça, funcionalidade que ele tem. É um baita touro, hein? Baita touro, lote número 109. Vamos, pois não? João, vamos lembrar novamente aqui a questão do frete facilitado. Nós pedimos e tem mais gente solicitando aí, se Campo Grande puder colocar de vez em quando o mapa que nós previamente foi definido das rotas de frete, para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver se ele está enquadrado na rota de frete. E caso não esteja, como já repetido aqui algumas vezes, entre em contato conosco, liga na mesa e vê se a gente tem condição de acertar, dependendo da compra, o volume de animais, que a nossa ideia é de fato democratizar e atender todo o Brasil. Atender ele da melhor maneira possível, né? Atender ele da forma que ele precisa, que é com touro de qualidade numa condição comercial favorável. Esse é o lote número 109. Eu quero agora, Campo Grande, por favor, que vocês coloquem o lote de número 80. Pode colocar o lote de número 80 da R3 Cenepol. É um Gene Canal 365 com mãe 5480 Hércules. Ele tem 37 de perímetro, 400 quilos aos 19 meses, hein? Olha a fertilidade apresentada aqui pela medição do perímetro escrotal desse bom garrote que vem à venda agora por conta do R3 Cenepol. Robinho. É um touro filho do Gene Canal. Esse touro hoje parece que já teve 2 consultas nele, né, João? Então, tá aí o touro na tela, o cliente queria ver de novo. É um touro 650 de parcela, se não salvo engano, 570 de parcela. Então tá aí. Bem em conta, um touro da raça Cenepol, 37 de CE, né? Aos 19 meses. Aos 19 meses. É um futuro raçador. Com certeza.
Com todo esse desenvolvimento, o destino dele é produzir bons bezerros, é agregar no cruzamento industrial, simples e lucrativamente. Atenção Pará, hein? Atenção Pará aí. Né, João? Vamos atender esse pessoal. Vamos Pará, mexe o doce Pará. Aproveita no dia de hoje. Passamos os touros que o nosso cliente queria ver, tá ok? A mesa vai confirmar com ele lá. Então agora vamos passar algumas novilhas, né? O que você acha? Vamos passar umas novilhas. Vamos chegar adiante. Eu quero pegar umas novilhas que não passaram ainda. Põe lote 38 para mim, por favor. Põe o lote de número 38, que é uma WC 173 com encher a solidade. E ela tem simplesmente uma carcaça bonita, muito feminina e o que agrada demais, preço, hein? R$650 de parcela nessa novilha que está prontinha para ser trabalhada agora na próxima estação de monta. E olha, eu quero lembrar porque ela tem 18 meses só, hein, Robinho? 18 meses. 18 meses, com a previsão folicular de 28 folículos, filha de Safira top 10, hein? Olha então, o sangue João, importante, sangue azul nas suas veias. Futura doadora WC73 em Encher Soledade, 18 meses apenas, aberta para aspiração, né? Fazer touro e fazer fêmeas PO aí na fazenda. 650 de parcela, 16 parcelas. Vamos aproveitar a oportunidade agora na hora do almoço, né, João? É isso. O pessoal chegou na sede da fazenda agora, tá terminando de preparar o almoço, dar a última ajeitada, a última passada no bife, né? E fazer um bom negócio. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. João, e falando em bife, que de fato o horário é até apropriado, vamos lembrar aqui e contar para os nossos amigos, que talvez ainda não sabem, que a qualidade da carne do Cenepol é uma qualidade especialíssima, de maciez, de sabor, ainda com reduzida entremeação de gordura. É uma carne extremamente saborosa que tem sido disputada já em alguns restaurantes que têm dedicação em carne. Então, o nosso lema é fazer do pasto ao prato. E nós precisamos, de fato, de aumentar bastante a produção de meio sangue Cenepol para que tenha uma escala boa de abate nos frigoríficos. E a associação até tem cogitado, já existe uma marca que ela é registrada na associação, que é o Cenepol Beef, que essa marca com certeza ainda vai fazer parte nas gôndolas do supermercado com a carne do Cenepol. E a carne é muito boa de fato. Campo Grande, põe o 37 para mim, enquanto eu vou só colocar um comentário, assim, uma questão. Que a carne é muito boa, muito bom. Ontem à noite provamos aqui, inclusive o Robinho, além de selecionador, é um exímio churrasqueiro. Comemos uma picanha de Cenepol ontem aqui, maravilhosa. E muitas vezes, né, Itamar, o pessoal confunde marmoreio com maciez. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senão era simplesmente o fato do cupim seria a carne mais macia que existe e o filé mignon seria a carne mais dura. E não é assim. A carne do Cenepol é muito macia, provada em trabalhos científicos. Então daqui a pouco pode ter certeza que vai ser lançada nas principais boutiques de carne de qualidade do Brasil, o Cenepol Beef, com uma carne de extrema suculência e maciez. Vamos contar aqui também por que ela é extremamente macia, e isso é da própria morfologia do animal, que de onde ele veio, que é da ilha de San Croix. Sim. Tanto as pastagens como a água, ela é difícil, o animal teve que adaptar a essas condições. Com isso fez com que ele desenvolveu na sua própria morfologia uma retenção de hidratação na sua musculatura, que mesmo depois de abatido, ele consegue reter essa hidratação em sua musculatura, mantendo a carne macia por mais tempo. Então tá aí a explicação científica, o porquê que tem essa carne suculenta, macia e gostosa que nós jantamos ontem. Vamos então no lote número 37, é uma WC 173 com sacramento 6001, elite para feminilidade, e a gente vê isso, né? Fêmea linda, a R$ 875 de parcela. Ô João, o que chama atenção nessa novilha é a avaliação dela na Embrapa. Ela é top 0,5%. Por R$ 875, João, é doadora. WC 173 em 6001. Chama atenção nisso aí, hein? Ô Léo, explica que você domina bem esse assunto, meu filho. O top 05 do programa Gene Plus Embrapa, muita gente que está lá do outro lado da tela, às vezes não entende o que é essa classificação. Dá uma explicação boa, prática para isso aí para nós, por favor. O top 0,5% é como se você estivesse enxergando uma pirâmide
Na base dela estaria o top 90 e lá na pontinha estaria o top 0,5%. Melhor que top 0,5% é top 0,1%, só isso. E ó, vamos destacar a novilha de 40 folículos, hein, Robin? Novilha também para ser aspirada com uma expectativa de alta produção, né, Robinho? Totalmente aberta para aspiração, chegar na fazenda e começar a congelar embrião para transferir na estação de monta, né, moçada? Gente, ela parece uma novilha de 30 meses, mas ela tem só 17 meses, tá? Vamos deixar bem claro, 18 meses, desculpe-me. Está iniciando o reprodutivo, um começo de fazer família. É isso aí, lote de número 37. Vamos seguir adiante então, deixa eu escolher o próximo lote aqui. Punho quadro, não, deixa eu passar aqui. Virar a folha. Vamos seguir agora pro lote de número... Pode ser, vamos embora. 56 é uma filha do Pedra do Ita com mãe 5480 Hércules. Pode colocar o lote de número 56, que é uma fêmea superior para feminilidade, superior para biotipo, superior para score do trato reprodutivo. E ela também está aberta, pronta para ser aspirada, até porque ela tem 19 meses só. João, vamos falar aqui um detalhe. Pois não. O Pedra do Ita está aqui na fazenda, descansando das aspirações, melhor, das coletas de sêmen, que ele é um grande produtor de sêmen para inseminação artificial. E talvez agora, no período da tarde, nós vamos conseguir trazer os animais que estão no pasto. E é isso que nós queremos, de fato, demonstrar a cada momento, que a hora que chegar aqui para ser mostrado o Touro Pedra, o RN 106, o Aquiles do Ita, e todos os nossos telespectadores verem que os animais não estão na cocheira, está no pasto, estava trabalhando, está inclusive num estado corporal, vamos dizer assim, bastante enxutão, que é o que precisa no touro, ele está enxuto para ele cobrir vaca a pasto, ele é o pai dessa belíssima novilha de apenas 18 meses de idade, com essa beleza que está passando aí na tela. E olha, fêmea bem feita, harmônica, né? Do correto posicionamento e formato de seu umbigo, largura de coxa que tem essa fêmea também, uma fêmea de bastante carne. Isso é sangue do Pedra do Ita em mãe 5480 Hércules. Lote de número 56. Podem anotar aí, inclusive vou anotar aqui que nós já o apresentamos. Pois não, Léo? Vamos destacar esse animal aí, ele é superior para a score do trato reprodutivo. Isso é muito importante numa fêmea, porque é o item que expressa a precocidade sexual. E está com uma previsão de produção folicular 22 folículos. Animal também para ser aspirado, hein, João? Claro, animal pronto para ser aspirado. Agora eu quero colocar o lote 58. Põe para mim o 58, porque é uma filha do Flor de Maio em mãe Hércules, tá ok? Elite para o seu biotipo, boa expectativa de produção aqui, na sua medição obteve 34 folículos e ela tem 18 meses só. 17 meses. Eu faço a conta por mês, às vezes eu esqueço dos dias. Ela tem 17 meses só. É uma novilha muito nova ainda, com todo esse potencial. Não completou o ano e meio de idade ainda, gente. É isso Talvez aí. da mais nova do leilão. Vamos lá, previsão para produção folicular, 34 folículos, uma novilha para ser aspirada, novilha superior para quase para todas as características do Geneplus Embrapa, hein, João? A novilha, vamos falar que é uma novilha muito equilibrada, viu? Ela equilibra biotipo, equilibra as costelas, equilibra a musculatura e tudo isso aos 17 meses de idade, tudo isso para quem está na puberdade ainda, né? João, isso tudo demonstra, de fato, em todos os animais que nós estamos mostrando aí, eles têm esse equilíbrio em que alguns com aspectos mais positivos em alguns itens, outros em aspectos mais positivos em outros, mas na média o equilíbrio genético e fenotípico que nós estamos apresentando agrada de fato para entrar em qualquer plantel de criador, já do Cenepol, que já é renomado criador, para melhorar o seu plantel, como oportunidade única para os novos criadores de Cenepol que desejam entrar na raça, está tendo essa oportunidade fantástica em 16 parcelas, frete facilitado para todo o Brasil e tudo, minha gente, tudo que nós estamos mostrando é a pasto. Tudo isso a pasto, no lugar onde o Cenepol é forte, que é na sua produção a pasto.
Vamos passar agora, o que você acha da gente apresentar uma Safira Top 10 agora, meu amigo? Vamos lá. Lote de número 17. Pode colocar para mim, por favor. Vale 15 da Genetropic, é o pai. A mãe é 850 da Reprodutouros. 17 é o número do lote. E é simplesmente uma Safira Top 10. Essa fêmea tem 6 anos, portanto tem um futuro produtivo inteirinho pela frente. Ainda dá para aspirar muito essa matriz, colocar em reprodução. Ela que é simplesmente uma Safira Top 10. E olha a barriga dela, o João, tá prenha de macho do canal 365, outro touraço, previsão para nascimento agora, novembro de 2017. E outro detalhe muito importante, Sim. ela produz em média 8 embriões por coleta, tá? E é animal top 1% no Geneplus Embrapa. Ô João, Pois não. deixa eu destacar aqui, para demonstrar a nossa transparência do que nós de fato não estamos aqui conversando que nós queremos democratizar o Cenepal para todo o Brasil. Este animal foi adquirido por nós, da Genetropic, do meu amigo Jairo Ferreira, um animal espetacular que já produziu inúmeros filhos, que já nos deixou aqui na fazenda, e o nosso desejo é de passar para frente para que outros criadores como nós possam ter a grande oportunidade de continuar explorando animais filhos de uma doadora dessa qualidade que está na tela. Impressionante, gente. Bom, é uma Safira Top 10, né? Eu acho que isso já respalda tudo isso que a gente falou. Ela é top 1% também, né, Léo? Exatamente, top 1% no Geneplus. Então, para onde... E no biotipo ela agrada demais também. A cor de boa pigmentação. Enfim, para onde você olha, agrada essa matriz do lote 17. E agora o último lote do nosso tempo aqui da hora do almoço. Nós já estamos a 3 minutos de encerrar a nossa participação. Lote de número 7. Pode colocar para mim. Apresentamos touros, apresentamos novilhas e apresentamos fêmeas já em idade adulta de reprodução. Lote de número 7 é uma CN933 neta do Spartacus. Lote de número 7 e a 750 de parcela você pode levar essa fêmea jovem para casa. Ela é geração 2013 e ela vem com prenhez positiva do RN 106. É isso mesmo, João. É um vagão de vaca, de novilha, né? Tá aí, prenha, garantia de fertilidade, garantia com reprodutivo. Uma fêmea que vai aí aos seus 3 anos e meio, tá certo? Adaptadíssima a pasto. Fêmea PO por 750 de parcela. 16 parcelas, hein, gente? Atenção aí, 16 parcelas por R$750. E só atualizando, ela é uma CN933 e não 5480 Hércules, como está ali na tela. Lote de número 7. Ô João, o RN 106, que é o pai da prenhez dela, vale destacar aqui que ele foi campeão de avaliação no Instituto de Zootecnia por ser realmente um touro que reuniu características superiores de um lote de avaliação de 30 touros que foi feito na época, e é um touro espetacular. É o bezerro que ela carrega na barriga, é filho do RN 106. Então, para você ver, é a progressão do melhoramento genético, já se utilizando de touros novos que foram destaques de provas zootécnicas aqui nos últimos anos, inclusive da prova do Instituto de Sertãozinho, Zootecnia de Sertãozinho. Então é isso, gente. Esses são os lotes que nós tínhamos que apresentar aqui a todos vocês. Lote de número 7 foi o último deles. Eu quero fazer um convite, que agora nós damos um tempo da nossa programação. Agora à tarde vocês seguem com a programação habitual e normal lá do SBA. E a gente volta no final de tarde, 10 para 6, dentro do do Mercado do Campo, com a Juliana Fávaro e com o meu grande amigo Walter Pulga Júnior. Tá bom? Obrigado, Léo. Obrigado, meu amigo Robinho. Itamar. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos assistem. Vamos continuar a nossa maratona, que temos pano para manga ainda. Temos muita coisa boa para ofertar a todos vocês. E lembrando também que daqui a pouco quem vai estar aqui com a gente é meu companheiro de martelo, Cláudio Gasperini. Tá certo? Uma boa tarde para vocês. E o meu amigo Fabiano, Juliana, nós agora vamos beirar o coxo. Nós vamos beirar o coxo. Um abraço para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Tá certo, João. Obrigado a todos. Então, bom trabalho, bom almoço para vocês. O pessoal vai almoçar, mas vão continuar acompanhando o canal do Boi aqui, porque a Agricultura BR agora traz os destaques desta edição, porque hoje ainda nós temos importantes dados que serão apresentados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de oferta e demanda. Também nesta edição você acompanha como está o andamento dos trabalhos de colheita da soja e do milho na Argentina. Outro destaque importante em relação à capacidade de armazenamento de grãos no país no segundo semestre de 2016. E veja ainda com a gente nesta edição que os estoques privados de arroz do Brasil caíram pela metade nesse ano de 2016. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais aqui no Agricultura BR. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com todos os destaques. E a capacidade de armazenagem de grãos ultrapassou a marca de 168 milhões de toneladas no segundo semestre de 2016, o que representa um acréscimo em relação àquilo que se tinha para o primeiro semestre do ano passado. Um outro dado importante é o crescimento no número de estabelecimentos capazes de armazenar grão no país. Cresceu 0,1% entre o primeiro e o segundo semestre do ano de 2016, com destaque para a região Nordeste, que foi a que mais cresceu, com 3,2%. Vamos aos dados nacionais. Nós temos aqui primeiro semestre de 2016, que contou com 7.818 estabelecimentos. No segundo semestre, chegou a 7.829 estabelecimentos capazes de ter o armazenamento de grãos no país. Bom, se teve esse aumento no número de estabelecimentos, aumentou também a capacidade brasileira de armazenar grãos. Evidentemente, essa capacidade do país ela é pequena frente ao tamanho da produção, estimada entre 235 milhões até quase 239 milhões de toneladas, mas ela subiu. Passa agora dos 168 milhões de toneladas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos aos dados. Temos aqui a capacidade total. Primeiro semestre de 2016 eram 166 milhões 480 mil toneladas. Segundo semestre alcançou 168 milhões de toneladas, de acordo com o IBGE. Em relação a essa capacidade de armazenamento, o que chama atenção são os silos. Os silos no Brasil são aqueles que dominam a maior parte de toda a capacidade brasileira de armazenagem. Vamos ver como é que está essa divisão? Observe, os silos no Brasil, eles estão com 77 milhões e 300 mil toneladas, e isso no segundo semestre do ano passado. Já o outro setor aqui que nós temos na divisão, que é o graneleiro, ele chega a 64 milhões e 300 mil toneladas. E o sistema de armazenagem convencional no país, 26 milhões e 500 mil toneladas, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando como é que vem essa capacidade de armazenagem até o fechamento do último ano. Uma nova janela de clima bom na Argentina permitiu o avanço da colheita da soja no país nessa última semana. De acordo com os dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até esta última quinta, 90% da área total em produção já havia sido colhida, restando agora apenas cerca de 1,5 milhão de hectares para receber as máquinas no campo. De acordo com a Bolsa, rendimento médio por hectare tem sido de 53,83 sacas, já sendo que em algumas regiões encontra-se a produtividade acima das 60 sacas por hectare. Esse rendimento médio maior, aí acima das 60 sacas, tem sido observado na região central do país. Volume de soja colhido até o momento chega a 52 milhões e 800 mil toneladas, de um total previsto de cerca de 57 milhões e meio. A título de curiosidade, o Agricultura BR quis saber como está o mercado da soja na Argentina. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, o valor médio da saca de 60 quilos do grão tem sido cotado atualmente a 239 pesos e 40 centes. Em reais, isso representa R$ 48,95 a saca. Um patamar de preços que está bem abaixo da média vista hoje em dia no Brasil, dentro da casa dos R$ 60.
O assunto é soja nos Estados Unidos, isso porque nesta sexta-feira houve confirmação de vendas avulsas para destinos não declarados, com entrega ainda na temporada 2016-2017. Vamos ver como é que ficaram esses dados, que foram 201 mil toneladas que foram confirmadas de vendas por exportadores privados dos Estados Unidos. O destino é não declarado, ainda com entrega na campanha ou safra 2016-2017. Portanto, Estados Unidos com uma questão importante, né, confirmando novas vendas avulsas. A Agricultura BR agora lembra você que está acompanhando o programa que daqui a pouco nós vamos ter, a partir das 13 horas, e você sempre vê primeiro no canal do Boi, você vê antes no Agricultura BR, todos os destaques em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação às expectativas, principalmente locais, norte-americanas, é que se tenha um ligeiro aumento em relação à expectativa de produção para os próprios norte-americanos. Eles acreditam nisso porque, por enquanto, o desempenho nas lavouras nos Estados Unidos vem seguindo de maneira muito satisfatória e, apesar de ter uma previsão do tempo que deve trazer uma situação que não ajude tanto, por enquanto eles vão acreditando numa safra mais cheia. Um outro fator importante em relação ao Brasil, a temporada 16-17, mas muito mais voltada para o milho. Expectativa que os norte-americanos tragam uma ligeira correção em torno da produção brasileira de milho. Mas falando de soja, hoje os investidores, como é de costume, eles acabam tendo posturas mais defensivas à espera do relatório de oferta e demanda. Vamos ver como é que vem os dados. Nós temos aqui agora soja subindo, soja que já vinha caindo hoje mais cedo. Nesse momento, soja sobe, posição de julho com alta de 0,45% a $9,42 o bushel. Agosto, $9,45 o bushel, elevação de 0,42%. Setembro, elevação de 0,37% a $9,45 por bushel. Novembro, a $9,46 por bushel. Assim vem a situação para a soja, negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Lembrando, e você vai ver hoje ainda, que as previsões para o médio e longo prazo em clima nos Estados Unidos não são muito boas e isso ajuda a dar sustentação nos preços. E a gente fala agora sobre o mercado da soja aqui no Brasil e como que os valores foram negociados nos portos do país ao longo desta semana. Olha, tanto em Paranaguá quanto no Porto de Santos houve elevação no preço pago pela saca do grão. Vamos acompanhar então. Em primeiro lugar, Porto de Paranaguá, que registrou ganhos de 1,15%. Lá na segunda-feira, preço pago no Porto foi de R$ 69,20 pela saca de 60 quilos da soja. Na terça, o preço subiu para R$ 69,50 e na quarta para R$ 69,70. Foram ganhos gradativos acontecendo ao longo de quase toda a semana. A quinta-feira, negociou a soja no Porto de Paranaguá a R$ 70 e nesta sexta o preço segue o mesmo em R$ 70 a saca, portanto, registrando ganhos na comparação com o início da semana. No Porto de Santos também tem a mesma movimentação de alta. O dólar ajuda a dar essa sustentação. O dólar no Brasil segue com um valor mais elevado, entre 3,27, às vezes 3,28, e isso faz com que os valores e as propostas em reais fiquem melhores. A alta no Porto de Santos em 5 dias é de 1,88%. Acompanhe conosco. 5 dias úteis para o Porto de Santos tem soja em alta de 1,88%. Na segunda-feira, o valor era de R$ 69,00 a saca. Nesta última terça-feira subia a R$ 69,60. Quarta-feira, R$ 70,00 por saca a proposta de valores. Na quinta-feira chegava a R$ 70,30 por saca. Por enquanto vinha mantendo R$ 70,30, mas com viés de alta nas propostas pagas nos portos do país.
E o dólar em alta, que tem favorecido o valor da soja aqui no Brasil, segue subindo nesta sexta-feira. No país, há muita movimentação e especulação a respeito do julgamento da chapa Dilma Temer, que julga, portanto, escândalos envolvendo as eleições de 2014. Além disso, há um outro fator que influencia na cotação do câmbio a nível mundial. É o resultado das eleições parlamentares do Reino Unido, que chamou a atenção, ganhando o partido da primeira-ministra da Inglaterra. A gente acompanha como que o dólar vem operando neste momento aqui no Brasil. Ele vinha há pouco com uma alta expressiva. Neste momento, já reduz um pouco essa elevação, sobe 0,39%. Moeda cotada a R$ 3,27, mais 8 aqui frente ao real. Bom, e nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, falamos sobre mais um leilão da Conab, realizado nessa semana, que teve uma boa adesão no Mato Grosso. Vamos falar também da colheita de milho na Argentina, que, olha, tem uma produtividade média de 144,8 sacas por hectare. Daqui a pouco você tem essas e outras informações no Agricultura BR. A Conab realizou na quinta-feira desta semana mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho no estado do Mato Grosso. Mais uma vez, a rodada teve boa adesão, tanto por parte dos vendedores quanto dos compradores, que aproveitaram essa situação para negociar o seu cereal a melhores condições. No leilão desta quinta-feira, aliás, na rodada de leilões, houve negociação para leilões da modalidade PEPRO, PEP e também opção de venda futura do milho. Como já vem acontecendo desde o mês de abril, sempre que há leilão de venda futura, a adesão é total, 100% da oferta é arrematada. Uma surpresa deste leilão de quinta-feira foi uma adesão um pouco mais alta nos leilões de PEP, que são aqueles que pagam um prêmio a mais a quem compra o milho do estado do Mato Grosso, de acordo com o que está estabelecido no edital, e paga o valor mínimo estabelecido pelo governo federal. Vamos acompanhar na tela agora o resumo de como foi mais essa rodada de leilões. Em relação ao leilão da modalidade PEPRO, que paga um prêmio a quem vende o seu produto escoa para regiões que estão estabelecidas no edital, houve oferta de 800 mil toneladas. Foram arrematadas 589.500, o que representa 73% do total disponibilizado. Em relação ao leilão PEP, foram ofertadas 330 mil toneladas, com 81% arrematado, ou seja, 267 mil toneladas. Já os leilões de opção de venda futura do milho, houve oferta de mais 7.400 contratos e todos eles foram negociados. Por meio desse instrumento de opção de venda futura, os produtores podem vender o seu milho para o governo federal até a data 15 de setembro deste ano, pelo preço de R$ 17,87 a saca, ou seja, já travar o preço para a entrega do cereal lá para frente. Esses leilões que a Conab vem realizando desde abril, tem como objetivo, portanto, garantir que o produtor rural receba pelo menos o valor mínimo pela sua produção. E falando em milho, a situação climática tem atrapalhado e gerado muita preocupação nas áreas produtoras do cereal de segunda safra. No sul do Brasil tem chovido com um certo excesso nos últimos dias, o que já traz preocupação, em especial para as áreas que começaram a colher este produto. A Nadiara, da Somar Meteorologia, participa do programa com a gente, conta agora como que deve ser o clima na região sul do Brasil e como que devem ficar as temperaturas. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, a chuva acima do que é normal para a época do ano, que tem atingido o sul do Brasil, tem impactado muito nas atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra em algumas cidades do Paraná. O nível de umidade do solo está bastante elevado em toda a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas áreas em rosa do mapa, o nível de umidade do solo chega até 100%. Por outro lado, mais ao norte da região central e também do sudeste, o tempo mais seco tem beneficiado as atividades no campo e a umidade no solo está em declínio. Agora, para os próximos dias, a previsão é de diminuição da chuva sobre o centro-sul do Brasil. Por enquanto, há uma frente fria avançando pelo litoral das regiões sul e sudeste. Esse sistema até organiza algumas instabilidades aqui no sudeste e no centro-oeste,
mas no final de semana a chuva já dá uma trégua. No início da próxima semana é que a chuva ganha um pouco mais de força, principalmente na divisa de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Mas não há previsão para grandes volumes de água que possam trazer transtornos para as lavouras de milho. Agora, no sul do Brasil, o grande destaque é o tempo mais seco, especialmente no interior do Paraná. Nas áreas que estão colhendo as lavouras de milho segunda safra, a previsão é de tempo mais firme, pelo menos até o dia 14 agora do mês de junho. Além disso, outro destaque é o declínio acentuado da temperatura. Hoje a temperatura já voltou a cair no sul do Brasil e a tendência é que esfrie ainda mais durante as próximas madrugadas entre o sul, sudeste e centro-oeste. Inclusive, pode gear em algumas áreas produtoras do Paraná. A temperatura mínima cai mais aqui sobre as regiões serranas, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Planalto Paranaense, onde pode chegar por volta de 0 grau. Agora, em algumas áreas produtoras aqui do sul e oeste paranaense, a temperatura pode chegar por volta de 2 a 3 graus. Isso gera um risco de geada de forma um pouco mais isolada. Sobre o sudeste e centro-oeste, há risco de geada nos pontos mais altos, principalmente aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, e também pode gear no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas nas principais áreas produtoras de milho segunda safra, a temperatura diminui, mas sem risco para geadas. No decorrer do segundo período, entre os dias 14 e 19 de junho, o tempo seco predomina em grande parte do centro-sul do Brasil e deve beneficiar as atividades de colheita do milho segunda safra. Tem previsão para algumas pancadas de chuva aqui no Rio Grande do Sul e apenas na faixa leste do sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco na Diária. Por aqui seguimos com os destaques para o milho. Agora falando sobre mercado futuro que hoje no Brasil vai reduzindo. Maior número de contratos, volume, apesar de não ser expressivo, como você já viu durante essa semana, mais explicado aqui no Agricultura BR, ainda assim a posição de mais curto prazo tem o maior volume de contratos e aquela que tem maior liquidez. Setembro é onde está precificada a segunda safra brasileira, vem com 3.620 contratos negociados a R$ 27,43 a saca, o que representa uma queda de 0,33%. A posição de novembro e janeiro vem com poucos contratos, chama atenção aqui a posição de janeiro, hoje vem com 120 contratos, nesta última quinta-feira tinha mais de 800 contratos e ela vem nesse momento a R$ 29,15, totalmente na estabilidade. A colheita do milho na Argentina avançou mais alguns hectares nesta última semana, mas em ritmo muito mais lento do que o da soja. A colheita do cereal, que começou mais cedo, foi perdendo espaço para a oleaginosa por conta que os produtores destinaram as máquinas a dar prioridade à colheita do grão. A colheita do milho, portanto, está menos da metade ainda do total plantado. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até o momento, a área colhida alcança 42% do total em produção, que é cerca de 5 milhões de hectares. O rendimento médio encontrado por lá, esse sim tem chamado bastante atenção e um resultado positivo. Ele está em 144,66 sacas por hectare, uma produtividade bem acima do que a gente tem aqui no Brasil. A expectativa de colheita da Argentina segue em 39 milhões de toneladas. Rapidamente, vamos saber como é que vem o milho na operação internacional. Lembrando que daqui a pouco, faltam poucos minutos, vamos ter a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Primeiro, você vê sempre no canal do Boi, no Agricultura BR. Vamos saber como é que o mercado em Chicago está se comportando. E olha só, vem com alta em torno de 0,5% a 8 minutos da divulgação do relatório. Posição de julho vem a $3,87 o bushel, com alta de 0,45% agora. Setembro, $3,95 o bushel, elevação de 0,44%. Dezembro a $4,05 o bushel, elevação de 0,37%. E a posição de março, alta de 0,42%, negócios a $4,13 por bushel. Aqui nós temos hoje Chicago, que hoje vinha com um comportamento bem mais, menos agressivo, muito mais comportado em relação aos investidores. Neste momento, temos realmente os investidores e também os grupos fazendo
fazendo cobertura das suas posições e dando alta para soja e também para milho na Bolsa norte-americana. E veja ainda nesta edição que os estoques privados de arroz caem pela metade no Brasil neste ano. E daqui a pouco no Agricultura BR, já depois do intervalo, vamos ter os primeiros números, os primeiros dados apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à oferta e demanda dos principais produtos soja e milho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E uma forte massa de ar frio avança pelo sul do país, já tem baixado as temperaturas. Essa é uma sexta-feira com temperaturas baixas no sul do Brasil, parte do sudeste e também no centro-oeste brasileiro. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como que ela age sobre essas regiões e quais são as principais afetadas. O tempo segue bastante instável ainda sobre a região sul do Brasil. Nesta sexta-feira, o risco de tempestades diminuiu, mas ainda há bastante nebulosidade e também bastante umidade, que ainda potencializam a precipitação. Além disso, tivemos o avanço de uma intensa massa de ar polar, que já derrubou as temperaturas próximas a 0 grau em algumas cidades. E essa combinação de tempo instável, ainda com possibilidade de precipitação e baixas temperaturas, aumenta o risco para ocorrência de neve nas próximas horas, especialmente entre a tarde e noite desta sexta-feira. Mas isso deve ocorrer apenas nos altos da Serra Gaúcha e Catarinense, principalmente na região de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, na região de Urupema, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, na Serra Catarinense. Nestas áreas, se o evento ocorrer, vai ser muito isolado e de fraca intensidade e não deve trazer transtornos, principalmente para a produção agrícola, porque nas demais áreas da região sul, apesar do frio intenso, não há previsão para a ocorrência de neve. Agora, nas próximas madrugadas, aí sim aumenta o risco para a ocorrência de geadas, porque o tempo vai ficar bem mais aberto durante o final de semana e a temperatura deve cair ainda mais. Já a partir da madrugada do sábado, temperaturas mínimas próximas de 0 grau aqui nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em boa parte do interior catarinense, a mínima fica abaixo dos 3 graus, isso gera risco para a ocorrência de geadas. E aqui sobre boa parte do interior paranaense, temperaturas também por volta de 0, 1 até 2 graus. Essas temperaturas nessa região aqui da metade sul e leste do Paraná também aumentam o risco para a ocorrência de geadas. Então, principalmente sobre áreas produtoras, é maior o risco para geadas, que pode trazer transtornos agora durante as próximas madrugadas, principalmente para aquelas áreas de milho e também de feijão do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A falta de estrutura logística para fazer o escoamento da safra de grãos no Brasil, todos sabem, onera cada vez mais o produtor rural. Em meios de transporte que só utilizam as rodovias, o custo é ainda maior. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um levantamento feito pela Farsul mostra que, recentemente, o custo do frete até o porto de Rio Grande cresceu em 26%. Saiba mais na reportagem de Annelise Nicolodi. O ritmo de trabalho intenso nas lavouras é para retirar uma das maiores safras de soja que o Rio Grande do Sul já viu em termos de produção. Assim que o grão é colhido, o caminhão carregado pega a estrada rumo às cooperativas ou empresas cerealistas que armazenam a produção. O entra e sai de caminhões mostra a importância do agronegócio para a economia do mundo. E haja estrutura para escoar mais de 16 milhões de toneladas só de soja, que devem ser retiradas das lavouras do estado gaúcho. Quem também comemora a safra cheia são os caminhoneiros, que fazem o transporte dos grãos da lavoura até o porto. Em um ano, o transporte rodoviário de grãos subiu 26% no Rio Grande do Sul. Aqui em Cruz Alta, o frete até o porto de Rio Grande está custando entre R$ 70 e R$ 90 por tonelada. O levantamento foi realizado pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, com base nos meses de março de 2016 e 2017.
O grande problema nosso é rodoviário, é a estrada. Nós não temos meios de transportar. Nas estradas em péssimas condições, se torna um custo muito alto para o motorista, para as empresas transportadoras, por causa de desgaste de pneu, de caminhão. A opção de um transporte baseado quase que exclusivamente em rodovias faz aumentar ainda mais os custos do produtor rural, que já são altos. O frete aumentou, como já era esperado, né? Porque também é a safra nossa, mas é a safra dos caminhoneiros também. Então, devido à demanda, o frete teve um aumento considerável. Nós estamos pagando aqui em torno de R$ 85,00 a tonelada para levar a soja de Cruz Alta até Rio Grande. E isso também impacta no restante dos custos de produção. Nós tivemos um aumento de no mínimo 15% de custo do ano passado para cá. A média de Cruz Alta de produtividade talvez fique no máximo 5 sacas a mais do ano passado. E daí se tu somar esse aumento de produtividade, tu diminuir desse aumento de custos, a rentabilidade do produtor vai ser muito menor. Então é lógico que é muito melhor nós estarmos falando aqui de uma safra muito boa, a super safra talvez em produção, não em produtividade. Então é muito melhor nós estarmos falando aqui de uma safra boa do que estarmos aqui falando em estiagem e seca. A situação se torna ainda mais grave com o atual momento. O preço da soja e do milho está em queda. A rentabilidade está sendo muito menor que o ano passado. Nós vamos começar a sentir isso, eu acho que daqui a uns dias, onde a gente tem os vencimentos já de defensivos e insumos, que geralmente é 30 de maio, talvez aí as empresas vão sentir que o produtor tem essa rentabilidade menor que o ano passado e talvez aí começar a dar problema nos pagamentos. A gente está com bastante receio quanto a isso e a gente está sentindo na própria propriedade que vamos ter que ter os pés muito no chão e pensar muito bem nos investimentos e na venda dessa soja, para esperar talvez um momento melhor, até porque o que se sabia o ano passado é que a soja ia voltar aos patamares iniciais. Talvez foi um excesso de informação que nós tínhamos, com o que fez com que muitos produtores, a maioria deles, não comercializassem a soja antecipada. E até porque nos últimos 5 anos que a gente comercializou essa soja antecipada, quando chegou na hora de cumprir o contrato, na hora de receber esse valor, a soja fora estava mais cara que os nossos contratos. Isso fez com que o produtor fizesse um menor volume esse ano. E a gente vai esperar aí que ou o dólar ou Chicago tenha uma reação para que o produtor não tenha prejuízo, mesmo com os armazéns cheios. A necessidade de diversificação nas formas de transportes vem sendo defendida pela Farsul nos últimos anos. O estado gaúcho já teve os sistemas ferroviário e hidroviário como grandes opções. Estamos com projetos muito fortes na área da utilização da hidrovia para desafogar, já com um ambiente favorável a nível de governo, que estamos conversando com as pessoas a quem compete esse quadro. Uma vez inserindo a utilização dos lagos, nós estaremos tirando tonelagem das estradas e, com isso, atendendo a demanda e com a recuperação e o ordenamento das posições do próprio terminal de Rio Grande, nós tranquilamente vamos devolver a ele a posição de segundo porto exportador de soja do Brasil. E nesta safra já deveremos ter aqui. Temos caminhões aqui lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, descarregando soja em Rio Grande. Isso é um sinal que fica colocado, que é muito mais negócio fazer 2, 3 viagens para o Rio Grande do que ficar parado numa fila. E junto com a super safra que o agricultor brasileiro está colhendo, deve vir também um recorde na exportação. Mais de 70% da soja e 27% do milho brasileiro seguirão para outros países. E atenção, acabam de sair os primeiros números do novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos divulgado há poucos minutos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para o Brasil, há uma grande mudança na expectativa de produção de soja do país. Até o mês passado, o órgão esperava uma produção de 111 milhões e 600 mil toneladas do grão. Agora, o departamento elevou essa projeção para 114 milhões.
E números divulgados nesta semana pela Conab mostram que os estoques privados de arroz do Brasil caíram pela metade nesse ano de 2017, na comparação com o volume em estoques no ano de 2016. E mais, de que o volume estocado do grão é o menor de pelo menos os últimos 6 anos. Os dados constam no relatório anual divulgado pela companhia para mostrar o quadro de oferta e demanda do produto no Brasil, para embasar a formação de políticas agrícolas e também de abastecimento. De acordo com esse relatório, o Brasil tinha em estoques na data 1º de fevereiro deste ano o total de 408 mil toneladas de arroz, sendo 87,6% de arroz em casca e 8,4% desse volume já do grão beneficiado, ou seja, descascado. De todo esse volume, 408 mil toneladas, 95% se encontram localizados no Rio Grande do Sul e os outros 5% restantes no estado de Santa Catarina. Esse volume representa uma queda superior a 50% na comparação com o que o Brasil tinha em estoques privados de arroz na data 1º de fevereiro de 2016. E é o menor volume desde pelo menos o ano de 2012, dados que constam neste levantamento divulgado pela Conab nesta semana. Veja o volume, portanto, de estoques privados de arroz do Brasil, sempre na data 1º de fevereiro, que é a data instituída pela Conab para fazer esse levantamento. No ano de 2012, eram 745.700 toneladas. Em 2013, esse volume caiu para 618.300 toneladas do cereal. 2014, 496.100 toneladas. No ano de 2015, os estoques privados de arroz do Brasil voltaram a ficar mais abastecidos, fechando na data 721.500 toneladas. Ano de 2016, eram 865 mil toneladas e veja como despenca o volume de arroz nos estoques privados do país neste ano. Na data, portanto, em 1º de fevereiro de 2017, o volume já era de 408 mil toneladas, resultado da safra passada, que foi de quebra, e com isso os estoques murcharam. A gente segue falando de arroz por aqui, vamos agora aos destaques de mercado. De acordo com o CPEA, não tem tido muita movimentação no mercado do arroz no Brasil nos últimos dias, mesmo com a colheita estando recentemente encerrada. Isso acontece por 3 motivos. Um deles devido ao excesso de chuva no sul do país, o que acaba atrapalhando os trabalhos de carregamento do arroz. Outro motivo por conta de produtores capitalizados que já venderam a soja cultivada na safra de verão por lá e estão à espera de preços melhores do arroz para ofertar o seu produto. E outro, por fim, por conta das indústrias que estão utilizando o seu arroz já armazenado nos armazéns, ao invés de fazer novas compras. Isso tem feito o mercado do arroz ter operado em certa tranquilidade nos últimos dias. A gente vê que as poucas movimentações que tem, elas trazem alguma oscilação no preço, mas o valor da saca de 50 quilos permanece na casa dos R$ 39,00. Nesta última quinta-feira, 8 de junho, o valor fechou em R$ 39,57, tomando como base o Rio Grande do Sul. No acumulado do mês de junho, há certo ganho de 0,5% na comparação com abril. Em Mato Grosso do Sul, o algodão e a fécula da mandioca estão movimentando o mercado de trabalho. Confira na reportagem de Miriam Valadares. Nas décadas de 70 e 80, o algodão era a cultura predominante em Naviraí. Com o propósito de agregar maior valor ao produto, um grupo formado por 27 cotonicultores montou no ano de 1978 a primeira usina de beneficiamento do algodão de Mato Grosso do Sul.
A cultura que impulsionou a chegada da indústria não existe mais no município por conta do clima. Hoje, a concentração de algodão se dá principalmente na região nordeste do estado. As lavouras da região sul são formadas principalmente por milho e soja. Mas o ouro branco do Cerrado ainda tem espaço garantido nas fábricas de beneficiamento e de fiação. O fio produzido aqui, nós atendemos a região de São Paulo e Santa Catarina. Uma proporção, digamos assim, hoje nós estamos com 60% da nossa venda de fio para São Paulo e 40% Santa Catarina. A pluma que vem de outros municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente da região dos Chapadões, fica estocada aqui. O processo é minucioso. Na chamada sala de abertura, é feita a limpeza e a abertura da pluma. Na sequência, tem início o processo de transformação do algodão, que em forma de flocos, vira uma fita. A fita aprimorada é transformada em fio. Nós temos aqui diversos tipos de fio. A gente produz do fio 8 até o 30. Então, quando eu falo em fio 8, fio 30, eu estou falando da espessura do fio. E a gente trabalha o fio tanto para tecelagem quanto para malharia. E o nosso processo final é o setor de vaporização, onde a gente recompõe a umidade que o algodão perdeu durante todo o processo de fiação. A fiação, que completou em 2016 2 décadas, gera 120 empregos diretos. A capacidade inicial de produção, que era de 200 toneladas mês, hoje é de 800 toneladas mês. O processo é automatizado e o fio 100% natural. A indústria de algodão indiretamente contribuiu para a instalação de mais uma fábrica no município. Há 4 anos, a fecularia foi inaugurada, gerando mais oportunidades de emprego. Os ex-cotonicultores da cooperativa, que com o passar dos anos viraram produtores de soja e milho, destinam parte das terras ao plantio da mandioca, própria para a indústria. Como aqui não tinha a fecularia que atendesse toda a sua necessidade de entrega, ela estava indo para o Paraná, essa mandioca, para ser beneficiada lá nas fecularias de lá. E alguma coisa em algumas locais. E aí então a cooperativa viu a necessidade de construir essa fecularia para atender essa demanda. E então em 2012 foi inaugurada a fecularia com a capacidade de 200 toneladas de mandioca por dia de moagem. E na sequência já foi aumentada para 600 toneladas de mandioca dia de moagem. O processo é automatizado. As 600 toneladas de raízes de mandioca processadas resultam em aproximadamente 120 toneladas de fécula. A produção é destinada para praticamente todos os estados do país. Hoje posso dizer que o preço médio que o produtor está recebendo é em torno de R$500 por tonelada. O custo dele deve estar em torno de 250 a 270. Então ele está tendo uma margem muito boa por tonelada hoje. Para a fecularia, quando você vai para a questão da fécula, ela não consegue pagar esse preço na mandioca, porque a fécula hoje o preço dela não está satisfatório. Como eu disse, a gente está esperando que o mercado reaja da hora para frente, aonde cai um pouco mais a oferta de mandioca, com isso, consequentemente, a questão de oferta e demanda. A cooperativa, que atua em 7 municípios de Mato Grosso do Sul, gerando mais de 500 empregos diretos, segue em frente, sem deixar de lado a preocupação com a sustentabilidade. Hoje, toda a água de processo, que utilizamos na indústria, que é utilizada na lavagem das raízes, ela é reaproveitada para um tratamento de efluentes. Esse tratamento de efluentes é gerado o biogás, também é utilizado na fertirrigação da fazenda. Já visto que nós temos bastante gado na fazenda, todo esse pasto é fertirrigado. E o gás que é gerado, todo o biogás gerado nesse tratamento é utilizado na caldeira. Hoje a gente tem um consumo de 85% desse gás, e 15% de lenha. Antes era 100% lenha. Então existe essa preocupação com o meio ambiente.
E veja ainda com a gente nesta edição, logo no próximo bloco, todos os números recém-divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação ao novo relatório de oferta e demanda. Não saia daí, voltamos já. E o Agricultura BR destaca agora os números do Departamento de Agricultura norte-americano para o seu relatório de oferta e demanda. Começamos falando pelo Brasil em relação ao milho, porque o Departamento norte-americano elevou a sua expectativa de produção de milho no Brasil em 1 milhão de toneladas, agora estimada em 97 milhões. Acompanhe conosco no gráfico, temos aqui em vermelho a temporada 16-17, em verde a 17-18. Em abril eram estimados 93 milhões e meio para 16-17, em maio subiu para 96 milhões e agora em junho sobe para 97 milhões de toneladas. A expectativa de produção de milho no Brasil é quase o mesmo número apresentado pelo IBGE nesta última quinta-feira. Já na cor verde, a expectativa para 17 e 18 mantida em 95 milhões de toneladas no Brasil. Já em relação às exportações brasileiras do cereal, o órgão não trouxe novidade. Continua estimando o volume em 34 milhões de toneladas. Veja na cor em verde que o Brasil exportou na safra passada apenas 14 milhões de toneladas do cereal. Para 16-17, o órgão estimava antes 32 milhões de toneladas e em maio ampliou para 34 milhões. O volume se manteve, portanto, agora no mês de junho. Para a temporada 17-18, continuam também estimados 34 milhões de toneladas. Tudo igual nos Estados Unidos em relação à produção, exportação e estoques da safra norte-americana 16-17 e 17-18. Vejam aqui os dados. Produção na 16-17 foram 384 milhões 780 mil. Produção para 17-18 estimada em 357 milhões 270 mil toneladas. As exportações norte-americanas, safra passada, 56 milhões 520 mil, deve cair para 47 milhões 630 mil toneladas. Estoques na 16-17 de 58 milhões e 300 mil toneladas, enquanto que para 17-18 estimado em 53 milhões e 600 mil toneladas, tudo como era antes em relação aos números norte-americanos para o milho. Em relação à produção mundial de milho na temporada 17-18, o órgão projeta que sejam colhidas ao todo 1 bilhão e 33 milhões de toneladas do cereal. Chama atenção a expectativa de produção da Argentina na safra que vem. Veja só, estimada pelo órgão em 40 milhões de toneladas. O Brasil tem a projeção de produzir 95 milhões, os Estados Unidos 357 milhões 270 mil toneladas, totalizando o mundo todo, portanto, 1 bilhão 33 milhões 660 mil toneladas do cereal. Em relação aos dados referentes aqui ao milho, nós vamos destacando agora a produção internacional com estoques e também todas as situações de exportações. Veja conosco aqui esses dados, que aqui mostra o comparativo. Você tem a produção em 1 bilhão 33 milhões 660 mil toneladas, como a Juliana destacava há pouco. Exportações devem chegar a 152 milhões 910 mil toneladas e o estoque total mundial 194 milhões 330 mil toneladas. Vamos agora aos destaques para a soja. Em relação às importações da China, que são um grande consumidor da soja pelo mundo, o órgão não trouxe expectativa de elevação nesse volume que ela vai demandar, mas ainda assim continua grandioso. Veja conosco na sua tela que o órgão continua projetando agora, portanto, 89 milhões de toneladas, o volume que a China deve importar de soja de outros países produtores do mundo na temporada 16-17. Para a safra 17-18, o órgão também manteve o seu número em relação à expectativa anunciada em maio. Espera que a China importe na safra que vem 93 milhões de toneladas do grão. Destaque continua em relação à China. Vamos a outros números em relação agora a estoques. Acompanhe conosco agora os dados, isso porque os estoques estão mantidos para a temporada 16-17. Você vê na cor verde como é que ele veio evoluindo em relação à temporada passada. Nós temos aqui os dados relacionados à safra
os estoques de soja da China. Observe que eles chegam a 17.560.000 toneladas pelos chineses para 16-17 nesse mês de junho, e há uma redução em junho em relação à temporada 17-18, caindo para 17.400.000 toneladas, lembrando que são estoques de passagem. Atenção agora, porque os dados anunciados pelo órgão para a produção brasileira de soja na atual temporada aumentaram. E aumentaram bastante em relação aos números divulgados no mês de maio. Até maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acreditava que a safra de soja do Brasil seria de 111.600.000 toneladas do grão. Agora projeta este volume em 114 milhões de toneladas. Veja que o número veio crescendo mês a mês, assim como veio crescendo também as expectativas de outros órgãos oficiais e consultorias privadas em relação à safra de soja do Brasil, que se desenhou muito bem ao longo de todo o ciclo. Nova expectativa, portanto, de 114 milhões de toneladas, agora fica em linha com o que estimou nesta quinta-feira a Conab para a safra de soja do país. Já em relação à temporada 17-18, o órgão manteve a sua projeção em 107 milhões de toneladas. O que ficou em linha também com o que a Conab vinha estimando, ou muito próximo, é em relação às exportações brasileiras de soja. Vamos ver os dados agora, tanto para 16-17 quanto para 17-18, destaque do Agricultura BR. Observe que os dados vêm subindo em relação às exportações da 16-17 na cor verde. Em março eram 61 milhões, abril 61.900.000, nado mantido em maio, e agora em junho sobe para 62.400.000 toneladas. Em linha, portanto, com aquilo que a Conab vem dizendo no Brasil. Para a temporada 17-18, o departamento americano manteve em 63.500.000 toneladas a sua expectativa de exportação de soja pelo Brasil. Em relação ao consumo do grão no Brasil, houve um pequeno aumento em relação à expectativa anunciada no mês de maio. Acompanhe conosco na sua tela estes números. Veja que em maio, para a temporada 16-17, o órgão projetava que o Brasil consumiria de soja 45.050.000 toneladas. Os números de junho elevam essa projeção para 45.100.000 toneladas, portanto, uma elevação na comparação com o mês anterior. Já para a temporada 17-18, não houve mudança, consumo continua estimado em 45.700.000 toneladas. Para os Estados Unidos, para o próprio norte-americano, houve uma ligeira redução na expectativa de produção de soja. Acompanhe conosco, caiu 100.000 toneladas. Nós temos aqui as temporadas anteriores, você vê que vem aumentando a safra norte-americana, 16-17, 117.210.000. Em maio, eram estimados 115.900.000 toneladas para 17-18 e agora, em junho, estima-se 115.800.000 toneladas, 100.000 toneladas a menos aí em expectativa para a produção de soja dos Estados Unidos. Apesar da redução na expectativa de produção do grão do país, o órgão aumentou a expectativa de estoques finais do grão. Veja conosco na sua tela este outro dado muito importante para o mercado mundial de grãos. Veja que na temporada 16-17, o órgão encerrou a safra com 11.850.000 toneladas do grão. O país, encerrou a safra com esse volume. Para a temporada 17-18, em maio, o órgão estimava estoques em 13.080.000 toneladas. Agora elevou esse número para 13.480.000 toneladas. Seguimos, que agora vamos saber as exportações norte-americanas. Não mudou nada nesse relatório de junho. Temos aqui as expectativas. 16-17 nada se alterou. Em maio eram estimados 58.510.000 para a temporada 17-18. Número mantido agora também no mês de junho, portanto sem alterações. Vamos agora aos números esperados em relação à produção mundial de soja na temporada 17-18, considerando os principais países produtores. A Argentina tem a safra estimada por eles em 57 milhões de toneladas. O Brasil deve ter uma safra de 107 milhões, temporada que vem, menor do que a safra atual, 16-17, que foi anunciada agora por eles em 114 milhões. Os Estados Unidos devem fechar a safra com 115.800.000 toneladas. E o Paraguai aparece aqui com 9.400.000, totalizando uma safra mundial de 344.670.000 toneladas.
Vamos rapidamente agora dar uma olhada no cenário internacional para a produção de soja. Temos aqui os dados de produção, também em relação à exportação de soja. Aqui o pessoal já jogou soja de Chicago. Observe, temos aqui então produção de soja do mundo. Olha só, produção 344.670.000 toneladas, exportações 149.060.000, os estoques de passagem 92.220.000 toneladas em relação à temporada 2017-2018. E agora sim, vamos saber como é que o mercado reagiu. Você já viu lá que estava com negativo, apesar de uma certa redução para a temporada 17-18 nos Estados Unidos, mas muito próximo à estabilidade. Juliana, posição de julho quase estável, com queda de 0,07%, a $9,37 o bushel. Agosto, 9,40, queda de 0,13%. Setembro, 9,40 mais 75, queda de 0,10%. Queda de 0,13% na posição de novembro, a $9,42 mais 50 por bushel. Juliana, estão aí os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também como que a soja em Chicago reagiu em uma semana muito movimentada. Aqui no Brasil, os negócios também foram movimentados no âmbito da política nacional. Isso trouxe muita oscilação para a moeda norte-americana cotada no país. O câmbio sofreu alta, ou seja, o dólar subiu bastante frente ao real, diante do julgamento da chapa Dilma Temer, que acontece nesta sexta-feira já pelo 4º dia seguido. Isso tudo influencia a moeda aqui no Brasil, que se valoriza. Neste momento vem com alta de 0,39%, cotada a R$ 3,27 mais 8. O fechamento do dólar nesta sexta e as demais notícias do cenário nacional e internacional você acompanha logo mais na 3ª edição do Agricultura BR. Esta vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.